verso diz que é como um leão, porque só existe um leão, né? Que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Então ele é como um leão, né? Ele imita, mas ele está furioso, tentando destruir as famílias. E muitas famílias de pessoas que estão na casa do Senhor estão sendo atacadas. Para tanto, Deus tem nos dado ferramentas. Se você ler Efésios capítulo 6, vai falar da armadura de Deus. Para poupar tempo, eu não vou estar lendo, mas você vai entender que existem as ferramentas espirituais. E uma delas é a oração, que não podemos descuidar jamais. Paulo, apóstolo, na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. Só que quando oramos, falamos com Deus. E quando Deus envia a sua palavra, Deus fala conosco. E hoje Deus quer trazer à sua memória, porque você conhece a palavra, algumas coisas sobre família que você não pode descuidar. Não podemos perder o foco. Família é o bem mais precioso que temos. Família é uma instituição criada por Deus. Deus é o idealizador desse projeto. Família, eu diria que é a obra-prima de Deus. Não existe igreja sem família. Então é o principal alvo do inimigo, é destruir as famílias. Falarei algo que não é novidade para ninguém, mas só para te chamar a atenção. Hoje muitas famílias têm sido destruídas. Segundo uma pesquisa, 60% dos casamentos, num período de até 10 anos, acabam em divórcio. 60% é mais da metade, né? A média dessas separações de idade na casa dos 40. Parece que casa ali mais ou menos 20, 30, quando chega nos 40 fala: não aguento mais, e abre mão. Mas Deus não nos chamou para abrir mão da nossa família. Deus chamou você para lutar pela sua família. É interessante que tem uma outra pesquisa que diz que a média de separações entre o crente e o ímpio já estão iguais. Significa dizer que aqueles que são conhecedores da palavra têm buscado esse subterfúgio. E eu achei interessante que eu prestei muita atenção na ministração da palavra da pastora. Tomara que você tenha prestado muita atenção. Embora o contexto ali ela usou Paulo e Silas, tem tudo a ver se você transportar isso para marido e mulher, né? Ela falando Paulo e Silas e eu substituindo por marido e mulher, encaixou perfeitamente com o que eu estou falando aqui. Que a palavra concordância, que a Bíblia tanto diz, né? O que é ligado na terra é ligado no céu. Mas caminhando aqui, eu quero ser bem breve. Como eu disse, a família é idealizada por Deus. Gênesis 2:24 diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso é a ordem de Deus, ordem para constituir família. E é interessante, irmãos, na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre arrebatamento, falei que é um tema que pregador não quer falar. E família é um outro tema que não se querem mais falar. E eu vou te dizer por quê. Quando um pastor, ou uma pastora, ou um pregador fala de família, automaticamente ele atrai para si o olhar. Se eu falo de família, as pessoas vão olhar: mas eu quero saber da família dele. E aí muitos preferem se esquivar a falar esse assunto, porque não querem chamar a atenção para si, porque também estão com problemas. Eu quero te dizer, meu irmão, que toda família tem situações desafiadoras, todas, sem exceção. A minha não é diferente. A diferença é que temos que vencer os desafios com oração e orientação e obediência à palavra. Como é que você vence as batalhas? Oração e obediência. Da outra vez eu não tive a oportunidade de estar com a família, mas hoje eu estou ali. Vem a rainha, né? A rainha do palácio. O palácio é humilde, viu? Mas vem a rainha e vem a princesa Júlia, né? Fica de pé, pessoal, para a igreja te conhecer. Amém. Seja bem-vinda.
Essa é a família Lima. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Estamos entre namoro, noivado e casamento, 15 anos. Glória a Deus. Foi fácil? Não. Será fácil para o futuro? Também não. Mas é projeto de Deus. Aleluia. A sua família, meu querido. Deus falou muito forte comigo quando ministrou essa palavra no meu coração. É projeto de Deus, não abra mão. Você sabe que o inimigo ele é tão astuto que quando existe uma situação na casa de alguém, o inimigo ele já vai tentar entrar na sua mente, te manipular e vai te insinuar ou te seduzir ao que? Abandona. Olha como ele te trata. Olha como ela te trata. O inimigo é astuto, ele vê tudo. Isso que eu estou falando não é só um estudo, é um direcionamento do Espírito Santo para vidas aqui nessa tarde. É aquela coisa da mulher que se arruma, o marido não elogia, chega no trabalho, o inimigo pega o abençoado, que é o cavalo de Satanás, vai lá, dá uma cantada nela, fala que ela está linda, que ela está cheirosa. Aí vai o camarada, elogia, aí o inimigo na sequência vai na mente da mulher, olha, seu marido não te elogia. Está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Aqui estão 90% adultos. Isso é o inimigo que quer o quê? Estragar com a tua família. Mas em nome de Jesus, pela palavra, a palavra que a pastora ministrou nessa tarde, tenha concordância e comunhão com a sua família e repreenda o inimigo em nome de Jesus. Gênesis 2:23, então você vai ver a união. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Você é uma só carne. Você que está no matrimônio, você é uma só carne. Se cortar a tua carne, vai doer? Isso é a separação. E Deus, ele determinou a bênção sobre a família. Gênesis 1:28. Olha só, é profundo isso. O texto diz assim: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move na terra. Aqui você vai observar que tem 5 verbos aqui, né? Aqui ele fala frutificar, é frutos. O que é isso? É os filhos. A bênção, ele estava falando para aquele casal, o primeiro casal: eu te abençoo com a bênção dos filhos. Ele fala multiplicai, ele está falando assim: haverá crescimento na sua casa, na sua família haverá crescimento. Ele fala enchei, ele está falando de povoamento. De 2, hoje nós somos 8 bilhões. Mas vira só para você. Ele fala sujeitai, ou seja, governo. Ele deu poder ao homem de governo. E ele fala dominai. Dominai, ele vai falar de liderança. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? Deus tem dado bênçãos para a sua família. Às vezes, em algum casamento, alguns falam assim: na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, na alegria ou na tristeza. Mas tem alguém que está até hoje só na doença, na pobreza e na tristeza. Deus quer mudar o quadro da sua vida, da sua família. Deus tem bênçãos que Ele quer que você acesse, mas depende de quê? Tudo no mundo espiritual depende de postura. Eu vi a pastora Luciana ministrar 2 vezes, e as 2 vezes ela, na mensagem, ela fala de postura. E eu concordo com esse tipo de pregação, porque no mundo espiritual, se você não tem postura, ou seja, se você não se posiciona, você não acessa as bênçãos. Em qualquer área da sua vida, irmão, se a sua família está passando por problema, a minha também passa. Mas o problema tem que passar também. Porque se você vive de problema dia assim, nunca sorri, nunca se alegra, tem vazamento na casa. Tem vazamento na família. E às vezes esses vazamentos somos nós que criamos. Veja bem, eu estou praticamente pregando o que a pastora já pregou. A pastora falou aqui sobre se calar. Quantos problemas você não arrumou por falar, ao invés de se calar?
Inclusive, a palavra diz em Provérbios que a resposta branda afasta o furor, a resposta branda afasta a ira. Mas às vezes a nossa resposta não é branda. Meu Deus, vou continuar aqui. O judeu, ele usa a palavra bait para a família, que é casa. Eu quero trazer uma outra ideia aqui para você pegar essa visão. Essa mesma palavra que eles usam para casa, eles usam para templo. A mesma palavra. A palavra hebraica beit, que serve para designar uma casa, ela também servia para designar o templo. O que nós aprendemos aqui? Por que isso? Não é coincidência. Então existe conexão entre família e casa e templo. Por quê? A sua casa é o seu primeiro templo. Pegou a visão aí, meu irmão? Eu não pensei que ia ficar tão silencioso, mas você está observando a palavra que importa. Mas a sua casa é o seu templo. Você, sacerdote do seu lar, tem obrigações no seu lar. E Deus, ele te chama a atenção por intermédio do Espírito Santo, a sua atenção, que você não pode estar negligente a sua função sacerdotal no seu lar. Características do casamento, muito rápido aqui. E eu vou falar isso, porque nós somos crentes, amém? Você é crente? Crê na palavra? Crente é crê na palavra. A sociedade, ela distorceu a família no projeto de Deus, mas ficamos com a palavra. Primeira coisa, você vai lá em Gênesis 2:24, ali é o casal, varão e varoa. O que é isso? Heterossexualidade, ou seja, gêneros diferentes. E se alguém gravar ou filmar, não processa a ANCAP não, pode processar o pregador Wagner Pedro, que eu vou lá diante do juízo. Que isso não é preconceito ou homofobia, isso é o que Deus determinou na palavra. Está pegando a visão aí, irmão? Porque hoje tudo é politicamente correto, não, porque senão é um crime de homofobia. Irmão, a palavra ela não muda. Conceito de família, eu estou dando aqui segunda palavra. Segunda coisa, Mateus 19, versos 5 e 6, não dá para ler, mas aqui vai trazer a ideia de monogamia, ou seja, você só tem um parceiro ou uma parceira. Bigamia é pecado, trisal é pecado, poligamia é pecado. É você e a sua bênção, meu irmão. E tem varão que reclama, né? Ah, mas Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas só na minha vez, que é uma só. Mas você tem que entender que Deus não aprovou o que Salomão fez. Não existe nada na Bíblia. Deus nunca aprovou o que Salomão fez. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Salomão começou a seguir os deuses das suas mulheres e se desviou do caminho do Senhor. Ou seja, aquele monte de mulherada só serviu para desviar o varão do caminho. Que mais? Efésios 5:31 fala de unidade. Olha só, unidade. O que é unidade? Você se tornou um com a sua mulher. É um só. Porque tem gente que é casado, mas ele ainda faz tudo por dois. Varão, é um só. Eu estou falando para homem e para mulher, mas o homem é a maior responsabilidade do lar. Irmão, eu não concordo, é Bíblia. Veja bem, Deus chegou para Adão e falou: Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás do fruto. Está entendido? Fico pensando, Adão, sim senhor. Depois ele criou Eva. Eva foi seduzida pela serpente, comeu do fruto e deu a seu esposo. E tem muita gente que fala: a culpa é da mulher. Mas observe uma coisa, é texto, pode ir no texto. Quando Eva come do fruto, Deus não se manifesta. Deus não fala nada. Por quê? A ordem é para o varão. Depois que Adão ele come do fruto, aí agora Deus vai procurar: Adão, cadê tu, Adão? Ele faz uma pergunta retórica, né? Por onde tu estás? Né? Onde tu andas? Mas Deus sabia, né? Queria que ele falasse. Você tem responsabilidade com a sua casa, meus irmãos. Hebreus 13:4 vai falar o quê? Intimidade. Não precisa entrar em pormenor, né? Está deixando a intimidade, seja mulher ou seja homem, sabe o que você está fazendo? Abrindo brechas. Os dois maiores motivos de divórcio, pode pesquisar em qualquer site. Quais são? Adultério, crise financeira. Esses são os dois maiores motivos de divórcio. E esses dois maiores motivos de divórcio, teve vazamento, teve brecha.
Ninguém adultera do dia para a noite. Converte. Alguém não estava cumprindo com o seu compromisso. Vou caminhar aqui. Indivisibilidade, Mateus 10:9. Ou seja, somente a morte separa. Aí vai ter alguém que vai falar assim: ah, pregador, Jesus falou de divórcio. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Muita gente não entende isso. Deus criou o casal para ser indivisível. Inclusive, na Bíblia diz que Deus se aborrece do divórcio. Mas o homem desobediente começou a divorciar antes da lei. Só que o que você tem que entender? Não sei se você sabia. Só o homem podia divorciar. Sabia disso? A mulher não. Não podia. Era um sistema patriarcal. E aí o homem ele mandava a mulher embora. E a mulher ela ia mendigar. Porque ela não tinha ocupação, não tinha como ter recursos. E ela, por ser repudiada, divorciada, ninguém queria contrair compromisso com essa mulher. E essa mulher ficava míngua. Então, quando Deus ele revela a Moisés a lei, ele regulamentou a questão que já acontecia. Está dando para entender, irmão? Mas não que ele estava validando como se fosse a perfeita vontade dele. Nunca foi. E aí, quando os fariseus questionam a Jesus no Novo Testamento, Jesus ele vai falar o quê? Por causa da dureza dos vossos corações, Deus deu a lei a Moisés. O que ele estava dizendo? Porque vocês eram os homens. Para não dizer outra coisa, Deus teve que fazer alguma coisa em favor do quê? Das mulheres. E no Novo Testamento nada mudou. A mulher não podia pedir divórcio. Mas por causa da lei, quando o homem mandava a mulher embora, pelo menos dava uma carta, chamada carta de repúdio, e com aquela carta ela poderia se virar na sociedade. É isso. Para quem tem dificuldade de entender. Ou seja, Deus nunca se agradou do divórcio. Deus nunca se agradou da separação. Irmãos, são assuntos sensíveis. Mas foi o que Deus colocou no meu coração nessa tarde aqui. Caminhando. A Bíblia diz que a mulher é o vaso fraco. Fraco em que sentido? Você pode se perguntar. Quando Deus ele fala isso, ele não está inferiorizando a mulher. Mas ele está querendo dizer para o homem, olha, você tem que zelar por ela. Mas se você for analisar na prática, a mulher suporta muito mais dor do que o homem. Vamos. Quando a Julinha nasceu, eu estava lá. Eu acho que eu não ia aguentar não. Mas quando Deus ele fala que a mulher é o vaso fraco, ele está querendo dizer assim, trate com delicadeza. Sabe o que Deus tem que desenhar? E a mulher, irmãos, ela sempre sofreu. Eu vou te provar na Bíblia. Vou ler para você aqui. Se você quiser, pode anotar, não vai dar para ler. Mas para você ter ideia, no Antigo Testamento, a lei só favorecia o quê? O homem. Herança. A mulher só recebia herança como? Com a aprovação do marido ou do pai. Está lá em Números capítulo 30, verso 10 ao 14. Morreu alguém, precisa receber uma herança? Tem que ter um homem para autorizar. É mole? O que mais? Voto. Para votar para qualquer coisa. Gênesis 30, do verso 1 ao 2. Gênesis, Números 30, do verso 10 ao 14. Perdão, a herança é Números 27, do 1 ao 8. Para votar, tinha que ter aprovação de um pai ou do marido. Se a mulher tivesse infertilidade, não engravidava, você pode ver isso lá em Gênesis 30, do 1 ao 2. Era tratado como maldição. Você é amaldiçoada, você é maldita. Você não me dá filhos. Olha só, Êxodo 21, do 7 ao 11. Se o pai ou o marido tivesse endividado, poderia vender, no caso, a esposa ou a filha como escrava. Vai lá, leva minha mulher aí, a dívida está paga. Leva minha filha aí, a dívida está paga. O que a mulher fazia no Antigo Testamento? Preparação de pão, no forno de pedra ou de barro, buscar água a longas caminhadas, carregando recipientes pesados. Você vai ver isso no caso de Rebeca, lá em Gênesis 24. Confecção de roupa, tecelão à mão, fazer as roupas à mão, uso doméstico. Higienização e manutenção do lar, trabalho doméstico intensivo, como lavar roupas no rio, etc, etc, etc. E aí, por que eu estou falando isso, irmãos?
Talvez aqui só as irmãs vão dar glória, não sei. Mas é que tem homem em pleno 2024 que ele quer que a mulher dele seja nesse sentido aqui, sem direitos e só deveres. Meu irmão, tem vazamento na tua casa e Deus está te revelando. E às vezes o vazamento está partindo de você. Está partindo de você por não ter sabedoria para administrar o seu lar. A Bíblia, ela não muda, mas a sociedade, ela mudou. Esses trabalhos manuais, por exemplo, não tem mais. Então, a cozinha a lenha, você deu lugar o quê? O carvão, depois foi substituído pelo fogão a gás. Hoje você tem fogão elétrico, micro-ondas e air fryer. Pensa, né? Não tem mais esse serviço aí. Hoje a mulher, ela trabalha fora para ajudar a compor a renda da família. Mas hoje você tem que ajudar em casa. Varão, falando dos varão agora, você tem que ajudar na sua casa. Ah, mas na época da Bíblia a mulher fazia, mas era outro contexto de sociedade. Deus, ele está falando contigo. Deixa eu ler algo aqui para você. De repente você vai falar assim, ah, você não pregou Bíblia. Olha que interessante, lá, apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, né, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida. Por quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Agora eu vou te falar algo que talvez você nunca parou para pensar nesse versículo. Aqui esse versículo está falando de homem que ora. Não está falando de homem que não ora. Está falando de varão que ora. Só que ele está falando assim, ó, você até ora, mas se você tratando a sua esposa desse jeito aí, a sua oração está cancelada. Então a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia está dizendo, a sua oração está cancelada, está impedida, ela bate no teto e não sobe, porque você não tem exercido o seu sacerdócio no seu lar. E a gente falou que as principais causas da separação é adultério e crise financeira, mas antes disso houve um vazamento. E sabe qual é o maior conflito familiar hoje? As pessoas não sabem ocupar mais o seu lugar. O homem não sabe mais o seu lugar, a mulher não sabe mais o seu lugar. Gera-se o quê? Conflitos. O maior desafio nas famílias atuais é competição entre marido e mulher, inversão de papéis e omissão de responsabilidades. E eu vou te falar mais, você pode entrar numa campanha de oração pela sua família. Deus, ele responde oração, mas ele vai responder com a palavra para você se reajustar. Não tem milagre se não tiver ajustamento. Cada pessoa no conceito de família precisa aceitar e ocupar o seu lugar. Não pode assumir um papel do outro. É tudo em concordância, está entendendo, irmão? É tudo em concordância. Qual é o impacto de você não respeitar os papéis? Quando os papéis não são respeitados, vão surgir o quê? Conflitos, problemas emocionais, problemas comportamentais nos filhos, padrão de repetição do sofrimento, crise financeira, relacionamento difícil, enfermidades, adultérios, separação. Agora eu falei que queria ser bem breve. Algumas responsabilidades do homem, que eu quero rapidamente ler aqui, vou até usar a Bíblia no celular para a gente caminhar. Primeiro, liderança. Efésios 5:23. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Você, varão, tem a chamada para ser líder. Todavia, aqui diz que é um líder como Cristo. Aí que tá um negócio, né? E Jesus, que era líder, ele foi humilde para lavar o pé dos discípulos. Aqui que tá um negócio. É esse tipo de líder que ele está te chamando a ser. Servidor. Que mais? Educador. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Você tem um papel de educar. E aqui eu estou falando de família, não só marido e mulher, mas pais e filhos.
Recentemente um jornalista foi numa escola infantil entrevistar as crianças e pediu para uma criança cantar uma música. Ele pensou que ela ia cantar uma música infantil. A criança foi e cantou um funk, e na letra era cheia de pornografia com duplo sentido. Aquela criança não sabia nem o que estava cantando. E o jornalista ficou em choque assim. Só faltou falar: meu Deus, não era isso que eu esperava que ela ia cantar. Ou seja, essa criança não está sendo educada. Ela está sendo educada pelo YouTube. E vai dar ruim. Outro compromisso que temos: provedor. Gênesis 3:19. Gênesis 3:19 diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó tornarás. Veja uma coisa, se você pega no 17, ele diz: e a Adão disse. Ele disse isso para o homem. Ah, minha esposa trabalha. Glória a Deus, irmão, não tem problema nenhum. Não proíba a sua esposa de trabalhar se ela assim quiser. E vai ser bem, você vai ajudar. Agora, uma coisa eu vou te falar: a obrigação é do varão. Isso não mudou. O pregador, você é machista? Eu não sou machista, eu sou bíblico. Deus não chamou Eva e falou: Eva, no suor do teu rosto comerás. Ele chamou Adão: Adão, no suor do teu rosto comerás. E tem família que está em crise porque o varão é preguiçoso. Eita Deus. Está em crise porque o varão é preguiçoso, não cumpre com as suas responsabilidades. Outra responsabilidade do varão, Efésios 5:25. Bem rapidamente. Vós maridos, amai as vossas mulheres, vossas esposas, né? Ou seja, amar a esposa é a obrigação do marido. Amar significa um ato não emocional. Sabia disso? Amar não é emocional. Eu não vou sentir para fazer. Eu vou fazer porque eu tomei a decisão. Está entendendo isso? Você não vai sentir para você. Tomou a decisão, eu vou amar. Ou seja, eu vou cuidar. Tanto ruim ou tanto bom, eu vou cuidar. Porque eu fiz uma escolha de amar. Amar é decisão. Aí aqui vamos lá, 1 Coríntios 7:3. Terminando, irmãos. Não quero me estender muito. Marido, paga a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios 7:3. Aqui está falando da intimidade, do relacionamento íntimo. Você é casado, a maioria aqui é casado. Esse negócio de você só bitoquinha na sua esposa, não, é intimidade. Vocês são uma só carne. Se fica só nesse beijinho de rosto aí, está abrindo brecha. Varão, ela não quer, você vai ter que orar bastante, agradar bastante, fazer o que tiver que fazer, mas a coisa tem que acontecer, meu irmão. Deus está falando para você: acorda, desperta. Estou te dando, abrindo a tua visão aqui nessa noite. Deus está abrindo a tua visão. A sua esposa não é sua amiguinha. A sua esposa é sua esposa. O seu marido não é o seu amiguinho. O seu marido é seu esposo. Tem que ter intimidade. Se não tem intimidade, abriu brecha o Satanás. Abriu brecha. E Deus está falando essa noite: olha, eu estou te orientando que você vai tapar as brechas e o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Por terra, irmão. Tem que vigiar, meu irmão. Bota no seu despertador lá, e aniversário de casamento, pelo menos uma vez no ano. Como é que pode o cara falar: eu esqueci? Nem se você tiver combinado com 3 amigos, me lembra, viu, que eu sou um cabeção. Pelo menos tu me ajuda aí. Alguém tem que te ajudar, meu irmão. Você não pode esquecer esse negócio aí. Porque a mulher não esquece, mas ela não vai falar nada. Ela vai ficar na dela. Vamos ver se ele vai lembrar. Vamos ver se ele vai lembrar. Meu irmão. Tem coisa que não está nem no script, mas Deus vai falando. Glória a Deus. Disposição para dar a vida pela esposa. Isso é forte, hein? Lá em Efésios 5:25, ele diz o quê? Como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. O que Cristo fez pela igreja? Morreu pela igreja. Aí uma vez na EBD, o varão falou assim: se o ladrão vier me assaltar, eu entro atrás da mulher. Varão do céu, você tem que estar disposto a dar a vida pela tua mulher. Você tem que tomar frente. Aí o cara falou: eu vou
Aí dizia um pastor amigo meu, esse não é varão, esse é varela, né? Pela madrugada, viu? Ensinar a palavra para os seus filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Só o 7 para ganhar tempo. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ensinarás aos teus filhos. Falei 7 responsabilidades do homem aqui. Por que eu comecei falando as responsabilidades do homem? Porque sempre se fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí agora você vai entender. A mulher tem que ser submissa ao marido que cumpre com as responsabilidades. Entendeu agora? A submissão está ligada ao marido cumprir com as suas responsabilidades. E por que acontece inversão de valores? Porque o varão deu brecha, e aí a esposa tem que preencher a brecha, e aí começa a inversão de valores, e aí começa o conflito. E aí o inimigo vê a brecha, tem que querer. Por causa disso. Efésios 5, 22, né? Que vai falar sobre a mulher e submissão. E o que é submissão? É bom falar sobre isso. Essa palavra prefixo sub é abaixo, e missa vem de missão. Não é subjugação. Aí você vai entender. Porque muitos pensam que submissão é subjugação. Subjugação é você subjugar, ou seja, dominar. Subjugação vem da ideia de montar. Eu vou subjugar esse animal, vou subjugar esse cavalo, eu vou montar nele. A palavra não é subjugar, a palavra é submissão. Que quer dizer que a mulher tem que estar debaixo da missão. Mas aí, voltando aqui, esse homem tem alguma missão de vida? Tem que dar um negócio. O cara paga aluguel, não pensa em comprar casa própria. O cara tem filho, não se preocupa com a educação. O cara vê a coisa faltando na despensa e não quer fazer um serviço extra. Meu irmão, você não está na missão não, você está fora da missão. Aí Deus tem que pegar você e falar, meu irmão, entra na tua missão aqui, ó, nas tuas responsabilidades, que quando você está nas suas responsabilidades, debaixo da missão a mulher estará. Agora, as responsabilidades da mulher, eu falei 7 do homem, eu vou falar só 2 da mulher. Ela falou, mas está desigual. Pois é, a responsabilidade maior é do varão. É do varão. As 2 responsabilidades da mulher. Gênesis 2:18. Quando Deus ele fala assim, a mulher será ajudadora ou auxiliadora. Inclusive uma curiosidade textual, eu que gosto de pesquisar o idioma original, a palavra correta não deveria ser traduzida como auxiliadora, porque auxiliadora já está no gênero feminino, mas a palavra teria que ser traduzida como auxiliar. A mulher é chamada para ser auxiliar. Irmão, agora vamos pegar para o lado da profissão. Todo auxiliar de alguma coisa tem alguém fazendo na frente. Mestre de obra, está lá o pedreiro, aí ele tem lá o servente para o auxiliar. O servente só vai trazer cimento para quem está rebocando, né? Agora tem gente que não quer que a mulher seja auxiliar, ele quer que a mulher faça. Não, mano, a mulher foi chamada para ser auxiliar e tudo que tem que fazer. Tu que tem que fazer a coisa acontecer. Tu que tem que fazer esse barco andar. Segunda coisa que a palavra vai dizer para a mulher. Provérbios 14:1 e Provérbios 24:3. Que a mulher tem que ser sábia. Aí tem que ter sabedoria. A sabedoria às vezes está em não murmurar, está em não fofocar, está em quem você coloca na tua casa. É isso aí, vigiar. Está para quem você fala com intimidade. Para começar, a intimidade não se fala, né? Tá pegando a visão aí? Intimidade é você, sua esposa e seu marido. Intimidade não se fala, irmão. Pode estar caindo tudo, ninguém tem que saber de nada. É, mulher se lamenta, vai tudo bem, vai tudo ótimo. Não abre brecha em nome de Jesus. Não fica chateado comigo, não. Eu relutei para falar essa palavra. Quando eu preparei essa palavra, a neném ficou doente. Aí eu falei, acho que é de Deus, porque ele está levantando tudo aqui para impedir a coisa acontecer. E eu já caminhando para o finalzinho aqui, só para falar um pouco sobre filhos, bem rapidamente. Só vou ler um versículo, Provérbios 22:6. Falei bastante de marido e mulher, falar de filhos. Provérbios 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Rapidamente, você aprendeu esse versículo, porque muita gente pega esse versículo totalmente errado.
Primeiro, essa palavra ensinar, o original dela hebraica é hanak. Hanak quer dizer treinar, dedicar, consagrar. O que quer dizer isso? Ensinar é você treinar, não é você falar. É diferente. Eu sou professor, vou dar uma aula, eu vou falar. E aí, às vezes o aluno absorve, às vezes não. Essa palavra aqui, ela vai mais além do que ensinar. Essa palavra aqui, ela está falando assim, você tem que fazer, ser um exemplo. Aí tem uma frase que diz assim, o discurso falado, ele convence. O exemplo, ele arrasta. Está entendendo aí? Por isso que ele fala assim, ó, é interessante que ele fala aqui no caminho. Ele não é um artigo definido o, que é o caminho. Não entendi, pregador. É mais ou menos assim, o motoboy chega para você, fala, eu preciso ir em tal e tal e tal lugar. Aí eu falo para ele assim, ó, o caminho é lá, ó. Vira à direita, esquerda e tu chega lá. Aí eu falei, o caminho. Agora é diferente. É quando o motoboy chega, eu preciso ir em tal lugar. Aí você fala assim, eu tô indo para lá também. Me segue. Aí é no caminho. Aí o cara, você vai de carro, o cara vai te seguindo. Você está no caminho, você está indo junto. É esse que é o negócio. E uma palavrinha aqui, segundo criança, aqui a palavra hebraica é nar. Essa palavra aqui ela também é usada para adolescente e para jovem. Em outras palavras, porque alguém fala assim, ensina a criança, e pensa assim, você vai ensinar a criança, ela nunca mais vai esquecer, está tudo certo. Não é isso que o texto está dizendo. Se você for analisar, ele está dizendo assim, você vai ensinar você pai e mãe para sempre. É para sempre, porque essa palavra ela aplica para criança, adolescente e jovem. É para sempre, você sempre vai ser pai, você sempre vai ser mãe, e não tem ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho. Alguém aqui fala isso, mulher. A Bíblia condena, mas tem aí, no sentido da lei. Mas ex-pai, ex-mãe não, você é pai e mãe para sempre, meu irmão. Aí só porque o seu filho está marmanjo, você vê ele fazendo coisa errada, você não vai falar mais? Ah, não, ele tem mais de 18. Está errado. Você tem que orientar, você tem sabedoria para orientar, você tem experiência para orientar. Você vai chegar e falar, ó, tu tá barbado aí, tu tá velho, mas é o seguinte, você está errado por causa disso, disso e disso. Quando a Bíblia fala lá no Êxodo, honra teu pai e tua mãe, aquilo era tão profundo, o judeu levava isso tão a sério, que o judeu, às vezes já estava na quarta geração de família, aquele patriarca, aquele bisavô falava para um camarada que já era avô, e o cara respeitava. O teu mãe de honra, o cara já tem neto, bro, mas ele está falando com a mãe dele e respeitava. Caminhar aqui. O caminho refere-se à vida, ao caráter que os pais moldam nos filhos. E desviar, né? Que aqui fala desviar, não desviará dele. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo pensa que isso aqui está falando desviar da igreja. Não está falando desviar da igreja. Ah, irmão, estou chocado, você está pregando heresia. Não. Quando esse provérbio foi escrito, não tinha igreja. A igreja ela vai ter início em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O que tinha aqui era o templo. Só que o templo, você não tinha a opção de não ir. O templo, você estava na lei, tinha a lei de cerimônias no templo, em que o povo judeu ia ao templo. Não tinha opção de não ir. Então, qual que é o desvio que está falando aqui? Então, não está falando de desviar da igreja. Está falando de desviar dos ensinos do pai referente à moralidade. E o que é a moralidade? Quando o pai ensina o certo e ensina o errado. É disso que está falando. Está falando que quando você ensina o certo e o filho aprende, ele não vai desaprender mais. É isso que o texto está falando. Mas aqui é a obrigação dos pais. Eu já vou encerrar. Para fazer as obrigações do pai, eu estou fazendo uma analogia com o nosso Pai Celestial. Pai Celestial é o nosso modelo. O que o Pai Celestial faz para nós que somos filhos, nós devemos fazer com os nossos filhos biológicos. Então, obrigações dos pais fazendo essa analogia: primeiro, protetor. Provérbios 14, 26. Vou tentar ler rapidamente, irmãos. Já estou para terminar. Provérbios 14, 26. Olha só o que vai dizer aqui o texto. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Então está dizendo o quê? Que Pai, o nosso Pai Celestial, Ele é um refúgio para os seus filhos. Você que é pai, você tem que ser um refúgio para os seus filhos. Agora tem filho dentro de casa que sente segurança. Está errado, irmão. Tem que ser igual aquele videozinho lá que o filho está lá nas alturas, o pai fala, pode pular, filho. Não tem nem noção do perigo, né? Ele pula. E o pai pega. Porque ele tem confiança no pai. Agora tem filho que não tem confiança no pai. Sabe o que isso vai causar? Segredinhos.
E aí você é o último a saber. E pior que quando sabe, já deu ruim. Deus está falando com você, igreja, com vocês, irmãos. Professor. Provérbios 4, do 1 ao 4. Líder, Josué, capítulo 24, versículo 15. Provedor, Mateus, capítulo 6, verso 11. Encorajador, Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Amigo, Deus é nosso amigo, João 15, 15. Você tem que ser amigo dos seus filhos. Ajudador, Salmos 46, versículo 1. Meus irmãos, estou encerrando por aqui, mas eu quero que você preste muita atenção. Não fique com aquela coisa do tipo, foi uma palestra. Não foi uma palestra, Deus me direcionou a falar isso para você. Foi uma revelação do eterno para a sua vida. Porque o inimigo ele quer destruir a tua família depressa. E tem vazamento. E Deus está falando pela sua palavra, tapa as brechas, para depois não chorar lá na frente. Então, pega essa visão nessa tarde. Olha só o que eu vou te falar. Quando maridos lideram com amor, esposas auxiliam com sabedoria. Quando maridos lideram com amor, esposas auxiliam com sabedoria. E os filhos são ensinados nos caminhos do Senhor. A família floresce como testemunho vivo da bondade e do poder de Deus. É possível ter uma família feliz. Quem sabe você está pensando, nossa, eu nunca fui feliz na minha família. Deus quer mudar isso. E às vezes você está pensando, mas eu sou o certo da história. Na verdade, a gente sempre pensa que é o certo. Mas você estando certo ou estando errado, Deus está te dando ferramenta para quebrar o coração duro da outra pessoa. Ele está te dando ferramenta. Sabe que você não vai quebrar o coração duro da outra pessoa discutindo. Não vai adiantar. Xingando, não vai adiantar. Saindo no tapa, a única coisa que vai dar é delegacia, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa. Alguém pode pensar, essa palavra para a igreja. Meu irmão, as igrejas estão cheias de famílias problemáticas. Infelizmente. Porque não vai ser dando 3 pulinhos, desculpa o termo, eu sou pentecostal, e pelo seu testemunho de amor. Deixa eu te falar uma coisa, se você não consegue pregar para o teu cônjuge, se você não consegue pregar para os teus filhos, tem uma pregação que não falha. A tua vida, o teu testemunho é a melhor pregação de todas. A Bíblia diz que somos uma carta aberta para ser lida. Não pregue com palavras, irmãos. Deus está te dando estratégia nessa tarde. Para de pregar com palavras, meu irmão. Prega com as suas atitudes. Até porque tem gente que as atitudes é incoerente com a palavra. A pessoa fala uma coisa, irmão. Eu vou falar a realidade para você. A pessoa às vezes chama o marido para o culto, ele não vai. Quando chega em casa, ela trata ele feito um cachorro. O marido pensa, eu vim para a igreja para servir esse Deus dessa minha mulher doida? Falei o que Deus mandou dizer. Meus irmãos, já vou passar para a liderança aqui.